O capítulo 15 do livro de Mateus, ele começa com uma abordagem sobre as tradições dos anciãos. A tradição, entenda-se a lei, né, que eles seguiam à risca. E aí, mais uma vez, nós lembramos que Jesus veio para trazer o tempo da graça, não desfazendo a lei, mas trazendo entendimento a ela. E aí esse texto ele começa com uma cobrança feita por alguns fariseus e escribas, perguntando por que os discípulos transgrediam a tradição dos anciãos, que não lavavam as mãos antes de comer. E aí Jesus faz uma abordagem, né, puxa a orelha deles com relação ao mandamento de honrar pai e mãe, onde ele mostra que honrar pai e mãe não é uma coisa tão simples, ela tem vários espectros. E aqui ele cita um deles, que é justamente com relação ao que eles têm no coração, e que algumas das atitudes que eles julgavam serem naturais eram atitudes que não traziam honra a pai e mãe. Honrar pai e mãe não é só obedecer. Honrar pai e mãe é muito mais amplo que isso, né? É um modo de vida, como a gente vive, né? Se nós vivermos e os frutos que nós criarmos e executarmos na nossa vida são para honra dos nossos pais ou não. E aí no versículo 8, né, é dito assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E depois, no 11, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então Jesus está usando também agora uma figura de linguagem, né, que é se os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, né, isso está entrando pela boca e isso vai descer pelo ventre e depois vai embora. Então isso não contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai da boca e não o que entra. E o que sai da boca vem do coração. E de novo, puxando de novo aquele assunto que nós já vimos em capítulos anteriores aí, que a boca fala do que está cheio o coração, né? Então no 18, no 19, aliás, Jesus diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. É importante só fazer uma ressalva aqui, né, que isso aqui não é um texto fazendo apologia à falta de higiene, né? Jesus não está dizendo que se deve comer sem lavar as mãos. Jesus só está dizendo que não é esse o maior dos problemas. Que deram tanta atenção assim por uma questão da lei, pelo fato dos discípulos não lavarem as mãos. E também é importante a gente ter em mente que esse lavar as mãos não era uma coisa tão simples naquela época como é hoje, né? Tu parar para as refeições, tu ter onde lavar as mãos. Ainda mais para os discípulos de Jesus, que andavam como nômades, eles não tinham um paradouro, né? Na sequência, nós temos o texto da mulher cananeia. Nesse texto é interessante a gente ver mais uma estratégia que Jesus utiliza aqui para o ensino, né? Essa mulher, ela não era do povo de Deus, né? Ela era dos gentios. E ela se aproxima de Jesus e pede que Jesus a ajude, porque a filha dela está horrivelmente endemoniada. E Jesus a ignora, simplesmente não responde. E aqui o texto tem subentendido que talvez ela tenha insistido bastante, né? Tanto que os discípulos pediram para que Jesus a mandasse embora, porque ela vinha chamando atrás deles. E aí Jesus respondeu que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós já falamos algo parecido em um dos capítulos anteriores, que Jesus estava pregando para o povo de Israel, né, e que quem iria adiante seriam depois os discípulos e apóstolos que iriam pregar para os gentios. Só que aí na sequência essa mulher vem e adora Jesus pedindo socorro, né, provavelmente de uma forma
bem mais comovente. E Jesus ainda responde para ela que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, numa analogia de que o ensino bom, as curas que Jesus estava promovendo era para o seu povo, né? E que os gentios não eram o povo escolhido de Deus, então para que se daria então esse produto bom? Isso não é uma questão de maldade que Jesus está fazendo aqui, é um teste, né? Da fé daquela mulher, e todo esse contexto também vai nos servir com um grande ensino, que apesar de em tese estar sendo rejeitada, está sendo humilhada essa mulher, ela ainda assim replica e diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, ou seja, qualquer coisinha me serve. É isso que ela está dizendo aqui. E aí então Jesus vê que realmente aquela mulher cria que ele era o Filho de Deus, e então ele diz: a tua fé é grande, mulher, então faça-se conforme você pede, né? Então vejam só a estratégia que Jesus utiliza aqui para não só testar a mulher, mas também deixar claro para os outros o tamanho da fé, e que é isso que na prática se faz necessário para que as coisas aconteçam. Depois Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia, subiu num monte, e ali então chegaram multidões trazendo vários enfermos, doentes, coxos para serem curados, e Jesus foi os curando, e aí todos glorificavam a Deus. E aí Jesus teve compaixão dessa gente, porque eles andavam de arrasto, já fazia 3 dias por trás deles, e que não tinham o que comer, e aí não querendo dispensá-los, né, em jejum, de novo Jesus questiona os discípulos o que teria de comer entre eles, né? E desta vez então ocorre o segundo milagre de multiplicação, porque só existiam 7 pães e alguns peixinhos. E aí, usando o mesmo procedimento, ele mandou que se partisse e se distribuísse ao povo sentado, e todos comeram, e depois ainda sobraram 7 cestos cheios ao final. E no versículo 38 é relatado que a totalidade da multidão era em torno de 4.000 homens, mais as mulheres e as crianças. E aí depois, então Jesus os despede, depois que eles estavam alimentados. E assim finaliza o capítulo 15.